Olá, meus amados, Deus os abençoe. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, por esta causa tão preciosa que é a causa do Evangelho. E estamos aqui para ser dirigidos pelo Espírito Santo, para poder fazer a vontade de Deus nesse momento que nós estamos vivendo. Só o Espírito Santo é que sabe qual é a real necessidade para esta hora e que o Espírito de Deus possa inspirar nossos corações, como Ele inspirou os seus servos por toda a palavra para realizar a vontade de Deus para a hora que eles estavam vivendo. Por isso que nós devemos sempre orar: Senhor, faça-se a Tua vontade na terra como no céu. E para tanto nós precisamos ter um espírito voluntário, um espírito que possa sair da frente e deixar Deus nos conduzir para cada passo que temos que dar na vida, mas especialmente para cumprir a palavra para esta hora. A noiva, ela está suposta a viver em harmonia perfeita com o Espírito Santo para esta hora em que nós estamos vivendo, para cumprir as profecias para esse dia. Isso é uma coisa muito importante compreender, não apenas fazer qualquer obra, não fazer uma obra para Deus fora da sua vontade. Uma banda pregou uma mensagem intitulada Fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade. Nós não queremos nos encontrar fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade, como Davi, que ele ficou muito entusiasmado, ele queria trazer a arca para o meio de Israel. Ela, desde o tempo de Saul, ela nunca foi trazida para o meio da Assembleia. Então ele consultou os generais, os líderes, os cabeças. Então tiveram uma ideia nova: colocar a arca em cima de um carro de boi novo, puxado por uma junta de boi novo. E ele veio saltando e pulando, um grande Pentecostes, música avivada, povo motivado, povo alegre. E no meio do caminho, os bois tropeçaram e a arca ia escorregando, ia cair. Naturalmente, dois homens zelosos que estavam ali, Uzai e Aiô, botaram a mão na arca, e quando colocaram a mão na arca, Deus abriu uma brecha nos dois e eles morreram. Veja, eles estavam fazendo um serviço para Deus, porém fora da vontade de Deus. E nós muitas vezes entendemos mal o que é ser manso, o que é ser uma pessoa mansa. Então o profeta pregou uma escritura intitulada Hoje se cumpriu essa escritura, e nessa escritura ele fala algo importante do que é ser manso, né? A gente pensa às vezes que ser manso é ser uma pessoa delicada, que não grita, que não fala alto, que não maltrata ninguém, que não ofende ninguém. E a gente confunde isso pensando que isso é mansidão, quando na verdade não é. No livro de São Lucas, capítulo 4, citando ainda a mesma experiência que Jesus teve quando ele veio na sinagoga no sábado, quando era costume dele fazer isso. Daqui uma banda tomou a escritura para pregar Hoje tem se cumprido essa escritura, para mostrar Lucas 17 e outras escrituras a respeito do dia que a gente está vivendo. Então diz assim o profeta, ou diz assim a Bíblia: então pela virtude do Espírito, então veja, vamos notar isso, conduzido, guiado, inspirado, movido pelo Espírito. A gente sabe que Jesus não fazia nada sem que primeiro Deus lhe mostrasse, ou em uma visão, ou lhe dissesse o que fazer. Veja, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, mais um ponto importante, veja, um profeta não tem honra na sua própria pátria, então ali onde ele cresceu, como criança, como adolescente, até tornar-se adulto, todos conheciam ele trabalhando, indo na sinagoga, voltando, ajudando a sua mãe e seu pai, porque a Bíblia fala que ele era obediente a José e Maria, e a tradição conta que José era um carpinteiro, certamente ele trabalhava na carpintaria, ajudando seu pai. Veja, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Então ele era um homem acostumado, honrava o dia do descanso, honrava o sábado, né? Nós somos instruídos a não deixar nossa congregação, como é costume de alguns. Jesus era acostumado a ir ao tabernáculo, à sinagoga. Nós também devemos ter o mesmo hábito. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que está escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, ensinou-me a curar
enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Mas no livro de Isaías, no capítulo 61, citando essa mesma escritura, nós temos uma pequena palavrinha ali que eu quero chamar a atenção, é a palavra manso. O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Então, boas novas significa evangelho. Evangelho quer dizer boas novas. Evangelho, ou as boas novas, seriam pregadas a um povo eleito, a um povo predestinado, porque Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Depois ele também disse que ninguém podia entender a palavra a não ser que fosse revelada pelo Espírito Santo. Então o profeta toma essa pequena palavrinha, manso, e explica algo muito importante para nós no parágrafo, a partir do parágrafo 34 da mensagem hoje tem se cumprido essa escritura, pregada em 19/2/65. Veja que coisa importante. É 35. Agora, outra coisa. Ele não se uniu com suas organizações, seus sacerdócios, etc. Não quis ter nada a ver com isso. Para eles, isso simplesmente foi outro ponto contrário. E além disso, ele procurava destruir o que eles haviam edificado, quebrando as tradições, quebrando os credos, quebrando os dogmas, chamando os fariseus de hipócritas, chutando as mesas, soltando as pombas, pegando um azorrague e batendo nas costas dos cambiadores. Ele não teve polidez ao falar. E muitas vezes nós entendemos o que é a palavra manso, entendemos ela errada. Então veja, ele entrou no templo e nós lhe chamamos um homem manso. E o era, porém muitas vezes nós entendemos mal o que é a mansidão. Ele também era um homem de compaixão, porém nós não entendemos bem o que era compaixão. A simpatia humana não é compaixão. Compaixão é operar a vontade de Deus. Então, quando nós estamos cumprindo a vontade de Deus para as nossas vidas, o mundo pode não nos entender, pode não nos compreender, pode nos rejeitar e nos expulsar. Mas se você está obedecendo à voz do Espírito, isso é ser compassivo e isso é ser manso. Veja, ele passou pela multidão de enfermos que se encontrava em torno do tanque de Betesda. Veja, agora multidões não significa nenhum número fixo. Porém ali havia multidões de coxos, mancos, cegos e assim por diante. E ele sempre tinha compaixão das pessoas. Porém nessa ocasião chegou a certo indivíduo que não estava coxo, nem manco, nem cego, nem seco. Talvez tinha uma enfermidade de prostração ou alguma outra coisa atrasada, porque a havia tido por 38 anos. E esta coisa não lhe molestava muito, não ia morrer com esta coisa que tinha. Estava ali sobre a cama e Jesus lhe perguntou: queres ser curado? O homem lhe respondeu: não tenho quem me jogue na água, porque quando eu vou, alguém sempre se lança antes de mim. Então ele podia ver, caminhar de uma parte para outra, porém estava debilitado. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e vai-te à tua casa. Depois Jesus foi interrogado sobre este assunto, porque você recorda que a Escritura diz, e com razão, porque se ele viesse a essa cidade nesta noite e operasse algo assim, falariam mal hoje também. Porém, recorde, ele veio para fazer uma só coisa, a vontade de Deus. A declaração disso se encontrava em São João, capítulo 12, verso 5, ou melhor, capítulo 5, verso 19, desculpe, 5, verso 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto a ele faz, o filho faz igualmente. Então havia sempre uma visão, assim por diante. Deuteronômio 18:15, veja: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis.
Então notou você que quando Jesus viu a esse homem, já havia estado nessa condição por muitos anos, ele sendo um profeta, viu a este homem nessa condição e foi ao tanque, abrindo caminho entre todos os enfermos até encontrar a este indivíduo. Passou por cima dos coxos, cegos, mancos e ressecados, ainda que sendo um homem cheio de compaixão, porém compaixão é fazer a vontade de Deus. Então o que eu estou tentando dizer, que nesta hora que o Espírito Santo dirige os nossos corações para cumprir a Escritura, para esta hora que nós estamos vivendo, ver qual é a profecia e estar reunido ao redor da profecia, porque onde estiver o corpo, ali vão se juntar as águias. Então a verdadeira igreja será movida pelo Espírito Santo para cumprir a vontade de Deus, como Maria disse, cumpra-se em mim, de acordo com a tua palavra. Então, a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é aquela que está fazendo a vontade de Deus para esta hora, cumprindo a Escritura para este momento. E veja, nós estamos supostos a ter nossa vida revestida do Espírito Santo, para que em ordem os mortos dos 2000 anos ressuscitem e nós seremos transformados e juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Então o que eu quero que você grave nesta hora, que você busque a inspiração do Espírito Santo. Deus sabe qual é a necessidade e Deus sabe como nos levar a fazer a vontade dEle, porque aí na frente virá uma grande pressão e quando chegar a necessidade, o Espírito Santo nos dirá o que fazer para cumprir o propósito de Deus para essa hora, cumprir o plano pré-ordenado. A igreja não passará pela tribulação, Ele te guardará da hora da tentação que Ele vir sobre todo mundo, diz a Bíblia. Então nesta hora, a exemplo da mulher, aquela mulher pecadora, ela viu a necessidade e ela aguardou o momento para que ela fosse inspirada e logo o Espírito Santo entrou em ação, disse a ela o que fazer, como fazer, quando fazer. E quando ela o fez, Jesus disse, ela fez boa obra. Não queremos estar fazendo uma obra fora da vontade de Deus, queremos estar dentro da vontade de Deus para esse momento que nós estamos vivendo. Aí está a pandemia, aí estão os terremotos, os vulcões por toda parte, escândalos dentro da igreja, escândalos na política, escândalos na família. E o que deve estar fazendo a igreja nessa hora? Aos pés de Jesus Cristo, a exemplo da mulher pecadora, a exemplo de Ruth que foi aos pés de Boaz, e ali então, por inspiração, ela se colocou a fazer aquilo que ela tinha que fazer para cumprir a Escritura para aquela hora que ela estava vivendo. Então nessa hora de grandes problemas, grande agitação, o eleito não será enganado. Ele cumprirá o propósito para o qual Deus o enviou. Muito bem, amado, espero que te ajude. Se ajudou, compartilhe com quem você ama e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.